Normalmente esses psicólogos do mal adotam o sentimento de culpa como um fator vibratório de conexão com eles. E é muito comum usarem certos pensamentos para incutir na cabeça de encarnados. Ora, fiz tudo errado, agora já não tem sentido eu caminhar corretamente. Sujei-me, agora é terminar de me sujar. Não teria cara de enfrentar os espíritos superiores. Que vergonha! Eu não mereço estar junto de pessoas tão boas, muito menos entrar no céu. Eu sou um derrotado, meus vícios me dominam. Para viver neste mundo, tem que ter malandragem, astúcia, senão seremos massacrados. Aqui embaixo não dá para ser santo. A regra lá em cima é uma, aqui embaixo é outra. Agora é tocar a vida do jeito que ela vier, desviando-se dos obstáculos quando der e eliminando quem estiver atrapalhando meu caminho. Desse modo, quando estão lidando com mentes muito intelectualizadas, esses seres do mal se utilizam de pensamentos e impulsos vibratórios que tocam a vaidade, o orgulho, o egoísmo e a satisfação dos interesses mais grosseiros no campo dos instintos. Há muitas artimanhas do mundo espiritual inferior para atrair parceiros encarnados e desencarnados. Há especialistas que conhecem bem as fragilidades humanas, e as mobilizam em prol dos seus interesses obsessivos e de dominação. Há casos, inclusive, de encarnações providenciadas pelo lado negativo inteligente, que possui conhecimentos e domina técnicas reencarnatórias, providenciando o reencarne sob verdadeiros contratos entre os que ficam e os que descem para o mundo da carne. Assim, os reencarnantes servem de canais para intercâmbio entre ambos os mundos. É evidente que esses processos estão sob a atenção do plano espiritual superior, que pode ou não interferir, deixando muitas vezes o reencarne acontecer porque sabe que todos estão sob os olhos de Deus e de uma lei maior, e sujeitos à ação direta dos processos kármicos. Depois de certo tempo, Alexandre engajou-se em grupos de articulação e negociação no astral inferior. Manteve contatos com lideranças negativas e buscou parcerias visando a acordos de delimitação de áreas específicas para domínio de certas zonas do umbral, além de acertos objetivando a conexão com o mundo das formas físicas no intuito de captar bioplasma e ectoplasma. Contudo, continuou sentindo as dores na região da garganta e do abdômen. Cada vez mais frequentes se tornaram as dores pontiagudas na cabeça, situação que incomodava muito. Então começou a tomar consciência de sua real situação e a sentir-se usado pelas entidades astutas. Ficou com o orgulho ferido, por isso as dores a cada dia se amplificavam. Seu guia espiritual costumava visitá-lo de forma invisível a ele, em razão das diferenças vibratórias, incutindo-lhe alguns questionamentos na mente, ao usar o próprio orgulho dele, a fim de levá-lo à conclusão de que aquele lugar não era bom para ele. Passaram-se quase 2 anos sem Alexandre se dar conta do tempo exato em que estava no plano astral, ainda que lhe parecesse 10 anos de vida extrafísica, pelo impacto que o tempo gera nos espíritos recém-oriundos do plano físico. Aos poucos, ele foi sentindo certa revolta com as entidades daquele lugar. Suas dores aumentaram e passaram a incomodá-lo mais. Os médicos locais lhe afirmavam tratar-se de reflexos dos traumas do corpo físico, que persistiriam ainda por algum tempo. Tal argumento não o satisfazia mais, e ele começou então a entrar num processo de conflito mental. Aproveitando os momentos em que se encontrava sozinho no quarto, seu guia espiritual passou a estar com mais frequência ao seu lado, juntamente com entidades amigas, dentre as quais a sua avó, realizando intenso trabalho nos vórtices de energia de seu corpo astral, a fim de abrir brechas em sua aura e lhe enviarem sentimentos de humildade e compaixão, ao mesmo tempo em que transmitiam pensamentos de compreensão sobre a cidade dos nobres e as entidades que ali residiam. Então, Alexandre começou a cultivar os primeiros sinais de humildade, que já o habitavam desde outros tempos e estavam adormecidos, e experimentou o que se costuma chamar de insight, passando a perceber que seu lugar não era ali. Sob influência espiritual superior,
começou a substituir os pensamentos e sentimentos de revolta por outros mais leves e de entendimento. Concluiu que deveria fazer uma prece sentida e consciente a Deus, como no tempo de sua avó materna, pedindo-lhe ajuda para sair daquele local e mudar-se para onde não houvesse mentira, perseguição, interesses grosseiros e manipulações. Pedindo principalmente que Deus o perdoasse pelos caminhos tortuosos de sua vida no plano físico e no astral, e que tirasse aquela dor de cabeça que começava a chegar a estados insuportáveis. Assim, Alexandre sentiu-se envolto pelas vibrações de carinho da avó e começou a chorar, vivenciando um processo de catarse interior. Durante esse período no astral, Alexandre adquiriu mais karmas na contabilidade astralina, porque se envolveu com entidades negativas muito perigosas e astutas, inclusive atrelando-se a compromissos com os dirigentes da Cidade dos Nobres. Realizou ali bons trabalhos, na visão desses dirigentes, em termos de articulação e consolidação de acordos com entidades nada confiáveis envolvidas com a maldade. Foi quando começou a sentir-se usado e seu ego a ser machucado, afinal fora político importante no mundo físico estava lidando com entidades que, apesar da astúcia, considerava menos inteligentes que ele. Suas dores alcançavam estágios elevados e, sem saber como lidar com elas, começava a incomodar-se com tudo naquela zona densa do astral. Apesar de suas mazelas, trazia certa sensibilidade no seu íntimo, e os primeiros traços de humildade abriam canais de interlocução vibratória com entidades amigas de zonas mais altas. O trabalho de drenagem psíquico-astralina intensificou-se e Alexandre começou a se desvencilhar de antigos vícios, inclusive o de roubar energias oriundas de práticas sexuais desequilibradas de pessoas encarnadas. Entrava, assim, num processo de saturação e insatisfação intensa com as coisas daquele lugar e com as entidades que haviam se tornado companhias dele em atos incorretos e não dignos de alguém que trazia no íntimo conhecimentos elevados, compromissos com os planos mais altos e certo grau de sentimento de gratidão pela ajuda e amor recebidos dos parentes, da época em que o estava encarnado. Após essa etapa de drenagem, estava pronto para ser resgatado para regiões vibratoriamente mais elevadas. Sob influência de entidades verdadeiramente amigas, sem que as percebesse, começou a sentir compaixão daquelas entidades que habitavam a colônia. Começava a perceber que ali era um lugar sintonizado com o mundo material, muito próximo da vida física, com todas as suas imperfeições e peso de orgulho, vaidade, egoísmo e apego a impulsos inferiores. Passava a ter menos momentos de revolta e a chorar mais vezes. Suas lágrimas começavam a lavar-lhe a alma, e seus sentimentos mais nobres surgiram. Certo dia, sozinho em seu quarto, Alexandre deixou cair mais um véu do orgulho que o impedia de ver seu verdadeiro estado psíquico. Nesse instante, ele foi levado, inconsciente, por entidades amigas a um centro espírita que costumava frequentar no passado, e lá foi submetido a um choque anímico. Aproveitando o ambiente rico em ectoplasmia, as entidades cristãs fizeram um trabalho de limpeza sobre seu corpo astral e o levaram para um centro de recuperação de entidades atordoadas e dispostas a mudar de vida interior. Ele estava levemente entorpecido e só conseguiu ver a avó materna. Sentiu-se aconchegado por ela e, já sem forças, com o orgulho amenizado, entregou-se aos cuidados das falanges cristãs. 3 semanas depois, Alexandre acordou e viu-se rodeado de entidades amigas, incluindo a sua avó. Praticamente 2 anos após o seu desencarne, o aspecto dele era outro. Agora passaria a receber banhos astrais terapêuticos e em breve teria uma longa conversa com o mentor daquele centro de recuperação. Seria preparado para, logo, integrar-se à convivência fraterna numa colônia espiritual ali perto, num plano vibratório acima do umbral. Depoimento de Alexandre 3 anos depois. Estimados leitores desta obra, quando fui convidado a participar deste trabalho, dando permissão para o amigo Atanagildo transmitir-lhes parte da minha história, num primeiro instante fui pego de surpresa e,
Em seguida, experimentei um sentimento de muito agradecimento a Deus por essa possibilidade. Se fosse a época em que acabara de chegar a esta colônia, certamente diria que não era merecedor de tal oportunidade, face ao meu estado de profunda amargura e sentimento de culpa para comigo mesmo. Hoje, graças ao bondoso Mestre Jesus e à ajuda de tantos irmãos amoráveis, sinto-me leve e disposto a servir onde for convocado. Quando recobrei minha verdadeira consciência e deixei brotar sentimentos de humildade em meu coração, constatei que estava inundado de culpa, desde o fundo até o topo do meu ser. Essa culpa, que trazia já de muito tempo, principalmente desde a encarnação na Letônia, me chegava em forma de impulsos inconscientes. Meus pais me deram uma boa base religiosa na infância, que foi crucial para minha evolução nesta etapa de vida, servindo de conexão para os conhecimentos e vivências do passado no campo espiritual. Na adolescência, deixei explodir em mim os impulsos da conquista e da descoberta de novas percepções do mundo e das pessoas que, direta ou indiretamente, participavam da minha vida. Em poucos momentos deixava a minha base espiritual conectar-se com as sugestões que vinham dos amigos da espiritualidade superior. Na maior parte do tempo, deixava-me ocupar pelos interesses mais corriqueiros e mundanos da vida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Minha caminhada encarnatória vinha sendo programada havia séculos para que eu realizasse trabalhos tão dignos quanto outros no campo da política. Quem vivencia essa provação na área política, necessita despender uma vigilância elevada e constante oração para não se deixar levar pelas forças negativas que cercam a todo instante aqueles que têm papel crucial na gestão pública, na construção de leis e na condução de pessoas, cidades e países a rumos que lhes propiciarão cidadania, educação, dignidade humana e equilíbrio social, sem violência. Por isso, muitas entidades do mal ficam à espreita e tentam influenciar a todo momento políticos e dirigentes públicos para o caminho da corrupção, desordem, falta de fraternidade e luxúria, pois dessa forma criam sintonia para que atuem e roubem as energias de que necessitam para viver atados aos vícios do mundo físico, no plano astral. Buscam ampliar domínio do negativo no planeta e tentam evitar que o bem se expanda por meio das decisões e obras de quem dirige a comunidade. Desde o início da minha vida adulta, senti no fundo do coração que a política me motivava e que por ali seria meu caminho profissional. Formei-me para melhor me estruturar em conhecimentos e comecei minha caminhada. Nessa época, me afastei do caminho espiritual e isso foi extremamente negativo, pois me deixava vulnerável à intervenção de entidades inimigas do passado e daquelas que outrora foram comparsas meus nos caminhos do erro. Durante todo esse período passado da minha vida, o sentimento de culpa estava presente e se manifestava de diversas formas. Por um lado, me causando fobias a ambientes escuros, o que significa dizer medo do desconhecido e perigoso escuro que habitava a minha alma e que necessitava ser conhecido, transformado e clareado com a luz do Cristo. Por outro, levando-me a consumir coisas que me destruíam a saúde, uma espécie de autoflagelo inconsciente e impulsivo, como fumar e beber abundantemente, retroalimentando os mesmos vícios de outros tempos. Estava com os caminhos energéticos sintonizados com entidades comparsas, masculinas e femininas, do passado, do leste europeu, e que adoravam meus vícios em noitadas e sexo desregrado, pois realizavam transfusão, ou vampirismo, de energias com essas vibrações a que estavam submissos. Graças ao bom Deus, os irmãos da espiritualidade superior jamais me abandonaram, apesar de eu ter mentalmente me afastado deles. Em meio às minhas desordens emocionais, sempre insistiam comigo em retornar ao caminho espiritual nas noites de descanso, durante o sono físico, e com o descolamento do meu espírito para o plano astral. Mesmo nos momentos de vigília, quando precisava tomar decisões importantes no campo profissional e político, eles me davam boas sugestões, especialmente decisões que geravam reflexos na vida da população e na minha estrada espiritual. Hoje,
Sei que há mestres espirituais especialistas em karmas individuais e coletivos, e que muitas vezes uma sociedade sofre por decisões políticas porque possui karmas coletivos. Mas há situações em que certas decisões são evitadas ou atingem somente parte da população, porque o plano espiritual superior orienta e toma providências para que se evite que certos grupos sociais, ou mesmo uma população inteira, venha a sofrer com decisões equivocadas do governo ou de políticos. Os vícios da bebida, do cigarro e das noitadas com mulheres me amplificaram as desordens no campo emocional e sujavam sobremaneira meus corpos sutis, especialmente o corpo astral. Meus chakras viviam entupidos e impediam uma boa circulação das energias prânicas entre as camadas sutis e mais densas dos meus corpos, principalmente no meu duplo etérico. Complicações no corpo físico seriam inevitáveis, com o passar dos anos. Então comecei a apresentar sérios problemas de saúde. E aí vai uma dica para os leitores. Desde o momento em que se apresentarem doenças ou desequilíbrios em seus corpos físicos, fiquem alertas. Busquem imediatamente o acompanhamento e a orientação médica, sem dúvida, mas atentem para os processos mentais e emocionais que se instalam na sua intimidade. Vejam o que tem sido predominante, e por que não dizer, obsessivo, nos pensamentos, impulsos instintivos e emocionais. As doenças ou dores físicas são sinais valiosos para que se inicie um sério trabalho no fundo da alma. Nós, ainda presos aos grilhões de um passado rico em erros, estamos repletos de karmas. Contudo, mesmo trazendo karma desde a infância, o que normalmente gera reflexos no corpo mais denso. Junto com ele advém padrões de pensar, sentir e agir, reflexos condicionados que nos levam a repetir as mesmas coisas do passado na vida presente. Não adianta fugir de si mesmo, da possibilidade de contato com as mazelas íntimas e da necessidade de trabalhá-las, entendendo que não haverá saltos evolutivos, mas o início firme e determinado de uma longa caminhada, composta por erros e acertos, quedas e soerguimentos. É fundamental não deixar a depressão tomar conta de si e impedir o soerguimento. É preciso humildade para pedir forças a Deus, sem desistência e principalmente com vigilância, para que não haja sentimento de culpa. Com o passar do tempo, quando menos se espera, a alma vai ganhando força e o que antes era impossível, ou quase impossível de se vencer, vai se tornando administrável e, quem sabe, na próxima ou numa encarnação mais à frente, tais mazelas estarão mais brandas, podendo ser transformadas em virtudes espontâneas. Quando comecei a sentir a morte chegando, ao invés de enfrentar minhas mazelas interiores, comecei a dar alimento ao câncer, ou seja, empurrar para baixo do tapete as minhas culpas pelos males que havia feito a outrem e ao erário público. Não queria nem chegar perto desses sentimentos de culpa, mas apenas escondê-los no fundo de minha alma, e muito menos desejava enfrentar corajosamente as causas comportamentais e de postura interior que me levaram a tais sentimentos de culpa. Junto com a culpa, havia também orgulho de minha parte em não querer aceitar que eu era falível, imperfeito e cheio de defeitos. Precisava de ajuda externa, mas não queria expor minhas fraquezas, meus erros do passado, meus desequilíbrios íntimos. Um político, um gestor público que fora tão respeitado por suas ações, um conhecido defensor e praticante do espiritismo. Realmente eu não podia mostrar aos que me rodeavam e ao público as minhas quedas. Vez ou outra, a imprensa também me visitava e eu não podia nem imaginar vê-la expondo minhas fraquezas. Em face desse quadro, me restava apenas aumentar as doações de alimentos aos trabalhos assistenciais do centro espírita que frequentava durante anos. Restava-me dar mais atenção à minha família, e essa tomada de consciência mais humanista e cristã me tocava o coração, me emocionava e me aliviava o sofrimento. Entretanto, esses atos nobres encobriam a necessidade do contato com os defeitos que se alojavam nos esconderijos de minha alma. É evidente que ajudar ao próximo é fundamental, todavia, tão vital quanto realizar a reforma íntima. Não se pode fazer um sem o outro, e vice-versa.
Dessa forma, o orgulho e o sentimento de culpa me empurraram para o umbral, no meu processo de desencarne. As inimizades do passado torciam por minha derrota e aguardavam a minha chegada ao mundo astral para cobrar-me de vidas passadas. Ao chegar à cidade dos nobres vi a possibilidade de retomar as atitudes que alimentavam minha vaidade e a oportunidade de alimentar meus vícios mundanos. No fundo, representava mais uma fuga do contato comigo mesmo, pois era como assumir que eu já estava sujo mesmo, e lá assumiria de vez esse papel. Quando estamos encarnados, somos protegidos pela matéria densa e, assim, podemos frequentar qualquer ambiente físico, desde os espiritualizados aos mais pesados energeticamente. Entretanto, sem a vestimenta corpórea, tudo o que sentimos é aumentado várias vezes, e naturalmente o espírito será atraído para o ambiente astral condizente com a sua vibração e o seu peso energético. Não há para onde fugir ou se proteger. O primeiro passo para livrar-se dos ambientes densos do astral é sentir-se humilde diante de Deus, de forma sincera e profunda, e então pedir ajuda ao Pai Celestial. Como eu havia acumulado estados viciados de pensamento e ação, sem qualquer esforço de disciplinamento dos lobos selvagens que me habitavam, que eram alimentados nas noitadas e madrugadas, certamente eles acordariam com força total no mundo astral e reclamariam para serem alimentados. Naquela colônia, percebi de cara que se eu mostrasse um bom trabalho aos dirigentes, naquilo que eu sabia fazer de melhor, como a política, certamente me arranjariam caminhos seguros para roubar energias sexuais, de cigarro e bebida, para me satisfazerem os vícios que haviam aumentado muitas vezes o que eu sentia quando estava na carne. Como nada no universo se perde, seja de bom ou de mal, as coisas nobres que havia adquirido um dia iriam me acenar com possibilidades de encontrar a verdadeira felicidade. E assim, chegou um tempo em que aquele ambiente umbralino e as ligações com as energias densas do mundo físico me saturariam o espírito. Chegaria o momento da minha insatisfação, e o mesmo orgulho e vaidade que me empurravam para o pedestal da aparência, me levavam para estados de revolta íntima por sentir-me usado por mentes aparentemente menos inteligentes que a minha. O ego sentia-se a cada dia mais machucado. Como no sábio princípio da homeopatia, em que se cura determinada mazela com o semelhante, do orgulho se extrairia o aprendizado ou o antídoto para o despertar e, ao me livrar daquele estado mental emocional de abuso, luxúria e sintonia com os planos densos do espírito, encontraria minha natureza íntima na esquina do orgulho, com a chance de mudança de rumo, mas que exigiria de mim humildade e disposição para pedir a Deus que me tirasse dali, com toda a minha vontade. Meu espírito trazia memórias passadas de lugares harmoniosos do astral, e essas lembranças subconscientes criavam-me no íntimo uma polarização entre o bem e o mal. Surgia então a vontade de mudar da lama para a água pura. Brotava-me um largo cansaço daquela vida e a sensação de que eu poderia pedir perdão por meus erros, por meus vícios, e deixar que o meu lado superior dominasse o lado inferior. Sem dúvida alguma, a ajuda espiritual que recebi, vinda de amigos amoráveis, não tem preço. A partir dos convites que vinham do alto, mesclados com os ventos magnéticos de boas vibrações do bem, surgia aos poucos em mim uma leve vontade de servir as falanges do Cristo em prol de um mundo mais harmonioso, pacífico e direcionado para o amor cristão. Lembrava dos estudos espirituais quanto à necessidade de minha verdadeira renovação íntima e da caridade fraterna, que precisava brotar em meu ser, onde já havia certa fertilidade de terreno interior. Fui salvo pelo amor do Cristo, pelo amor dos amigos espirituais e pelas oportunidades que tive no passado e no presente, capazes de alimentar e guardar no espírito bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Quanto às coisas ruins que fiz ou os vícios adquiridos, não posso me apegar a eles. Devo deixá-los quietos, não devo citá-los. Todavia, não posso ignorá-los, enfrentando-os com coragem, firmeza e amor, e, se eles tentarem me dominar, devo sempre pedir forças a Deus para vencê-los, sem estresse ou autoperseguição. Se houver quedas, que a culpa não me domine,
mas sim que a força de vontade possa me soerguer para prosseguir, com a ajuda daqueles que estão à minha frente na evolução. Hoje me sinto bem, graças ao bom Deus e ao amor dos amigos espirituais. Os defeitos morais continuam dentro de mim e aos poucos vou trabalhando cada uma deles, sem fugir de minha natureza íntima, mas também sem me autopunir. Sei que precisarei reencarnar daqui a algum tempo, pois é na carne que essas mazelas são melhor trabalhadas, ou seja, com o corpo físico podemos drenar para a matéria nossas imperfeições e potencializar as coisas boas que a força de vontade e desejo de evoluir podem nos proporcionar. Cada passo dado em direção ao alto, quando encarnados, representa centenas de passos quando fazemos o mesmo no mundo astral. Evoluir na carne é o grande desafio e, ao mesmo tempo, a melhor oportunidade para se aproximar do Pai. Sem contar que karmas adquiridos no mundo físico devem ser resgatados no mundo físico. Nós, que nos encontramos em estágios muito primários da evolução, precisamos voltar muitas vezes à carne até que estejamos mais leves vibratoriamente, de modo a nos capacitar a viagens mais elevadas e nos tornarmos habilitados para descer às zonas mais densas do universo, a fim de ajudar fraternalmente os espíritos sofredores e que passaram por situações e dores como as que passamos. Capítulo 6. Quando os caminhos são descaminhos. Rogério era filho de um senador da República. Vivia envolvido com drogas, bebidas e relacionamentos descompromissados. Era um verdadeiro perdulário. Sua mãe, católica, procurou desde cedo ensinar aos filhos os princípios básicos do cristianismo. O pai tentava não fugir dos compromissos familiares, mas os afazeres e desafios atrelados à política lhe consumiam o tempo. Dessa forma, os dois filhos, André e Rogério, cresceram sem a referência paterna que lhes transmitiria direção e amor, a partir do tempo em que o pai iniciou sua carreira política, ainda como vereador. Dona Ângela é quem assumira o papel duplo de pai e mãe dentro do lar. Contudo, faltava-lhe pulso em muitas ocasiões para conter o ímpeto do filho irado e afeito aos desregramentos. Andréa, por possuir uma natureza espiritual mais dócil e aberta à evolução, apesar de todos os seus deslizes na vida, conseguia refletir sobre seus atos inconsequentes, reajustar-se e prosseguir no caminho do bem. Certa vez, em uma festa, Rogério conheceu Melissa, uma moça bela e jovem, cheia de energia e de boa índole. De família espírita, ela também era praticante da doutrina e assídua leitora dos livros que propagavam os ensinamentos espirituais. Como qualquer ser humano, tinha suas fraquezas, entretanto, a determinação em seguir no caminho do bem lhe fortalecia a fé. Ela e Rogério começaram a namorar, e, como já estava no script do plano espiritual, não teria sido por acaso esse reencontro. Melissa teria o papel de resgatar Rogério do mundo das sombras e levá-lo para o caminho da espiritualidade. Numa vida anterior, Rogério desencarnou quando ainda era bebê, em decorrência da explosão de sua casa durante um ataque aéreo de tropas aliadas à Alemanha nazista. Essa forma abrupta e violenta de desencarne, ainda em tenra idade, fazia parte de seu projeto espiritual, a fim de que ele drenasse um pouco mais seu karma, carregado de comprometimentos com as vidas humanas. Dando mais um passo no tempo reencarnatório, identificamos Rogério como Wilhelm, um coronel prussiano que viveu durante a Guerra de Unificação da Alemanha, no século XIX, liderada por Bismarck. Wilhelm era valente, destemido e com firme domínio sobre suas tropas, face à sua postura totalitária e profundamente apaixonada pelas tradições germânicas, fato que aproveitava com astúcia para tocar com suas palavras o sentimento patriótico dos soldados. Homem de confiança do comando militar superior das tropas de Bismarck de batalha, ajudara na conquista da Áustria e de outros estados da região, além de ser um dos comandantes na vitória contra a França, o que resultará na conquista das regiões de Alsácia e Lorena. Assim, comandara o desencarne de muitas criaturas, providenciando até com as próprias mãos a morte de dezenas delas. Milhares de inimigos de guerra desencarnaram sob seu comando,
alguns dos quais fora dos campos de batalha, nas invasões de vilas e cidades, quando suas tropas trucidavam idosos, crianças e adultos civis. Quando estourou a guerra entre a Prússia, onde hoje se situa a Alemanha, mas que incluía parte de outros países daquela região, e a Áustria, Wilhelm já era casado com Antonina, dedicada à mulher de origem austríaca, e, por questões de dever e fidelidade a Bismarck, preferiu manter-se afastado dela, ainda que vivendo na mesma casa, pois deveria cortar ligações com tudo que tivesse vínculo com a Áustria, naqueles períodos. Wilhelm optaria por uma vida de noitadas com prostitutas e bebidas para satisfazer seus instintos. Buscava a disciplina do trabalho no exército, durante o dia, e à noite soltava sua natureza indisciplinada para com os impulsos inferiores. Antonina, que estudara e se radicara na antiga Prússia, era filha de importante membro do governo austríaco e não podia saber dos planos que envolveriam a invasão de seu país. Aliás, durante a invasão da Áustria pela Prússia seu pai seria morto, o que provocara a revolta de Antonina, que mais tarde fugiria com o filho para a Áustria, em busca do encontro com sua mãe e outros familiares, abandonando de vez o cruel marido. Graças ao seu amor por Wilhelm e seu desejo de resgatá-lo dos mundores australianos inferiores, Antonina aceitaria mais tarde reencarnar no Brasil, entrando na vida dele com a missão de ajudá-lo através do amor. Seria também uma forma de resgatar a culpa por tê-lo abandonado e nunca mais ter-lhe permitido contato com o filho, de quem sentia muito orgulho. Com o passar dos meses de namoro, Melissa habilmente conseguiu convencer Rogério a frequentar o centro espírita que costumava frequentar aos sábados à tarde. Emprestou-lhe alguns livros que Rogério lia com certo esforço, desistindo da leitura antes de chegar ao seu final. A impaciência e dificuldade em absorver conceitos espirituais lhe provocavam certa resistência interior, especialmente naqueles pontos em que se falava de humildade e perdão. Apesar disso, Melissa não desistia, pois, além de ser um belo rapaz, Rogério demonstrava possuir bom coração em algumas ocasiões, especialmente no trato com as mulheres. Desde sua encarnação na Velha Prússia, ele vinha tendo a graça de ter mães e irmãs bondosas que o enchiam de amor, fato que também ocorrera na presente encarnação. Por isso, apesar do ódio que guardara de Antonina, possuía uma forte referência de respeito ao gênero feminino, ao longo de sua trajetória reencarnatória. Rogério adorava praticar pegas, aquelas corridas de carro nas ruas da cidade. Melissa costumava alertá-lo sobre os riscos dessa prática. O namoro continuava firme, e Rogério começava a gostar de ir ao centro espírita. Já entendia muito dos princípios e conceitos que absorvia durante as palestras, às quais assistia com atenção. Até falara com sua mãe que havia se tornado espírita. O jeito doce e meigo de Melissa estava domando o coração duro de Rogério, que abria, a cada dia, sua sensibilidade e compreensão sobre as coisas superiores do mundo espiritual. O amor, de fato, opera verdadeiros milagres. Contudo, ele continuava com as práticas das noitadas regadas a bebidas e uso de drogas, de vez em quando, além dos pegas. Algumas vezes traía a namorada e isso lhe causava remorso, que logo era abafado pelos comentários menos dignos de seus companheiros. Havia eliminado as drogas pesadas, mas continuava fumando maconha às escondidas, além do consumo de bebidas que passava costumeiramente dos limites. Rogério pensava intimamente que sua ligação com o espiritismo poderia salvar sua alma, pois sabia que estava no descaminho. No entanto, ouvia nas palestras do centro que Deus perdoava seus filhos, e acreditava que os passes semanais resguardariam o seu espírito. Passou a ajudar financeiramente o centro com despesas para campanhas assistenciais, o que lhe dava mais garantia de que receberia proteção do alto. Assim, vivia numa tremenda ambiguidade. Buscando um caminho espiritual, em certos momentos, e noutros continuando pelos descaminhos. Oscilava entre o bem e o mal, mas achava que, de alguma forma, estava seguro espiritualmente por sua ligação com o centro espírita de Melissa.
Essa aproximação com a doutrina evidentemente ajudou Rogério, porque amenizou seu comportamento desregrado, proporcionou-lhe relativo distanciamento de alguns de seus companheiros mais afoitos de noitadas e drogas, abriu-lhe algumas novas brechas na mente para um sentido mais elevado da vida e tornou sua alma um pouco mais sensível. Esses avanços já poderiam ser considerados vitoriosos, e Melissa poderia sentir-se com o dever cumprido, especialmente porque o amor que ela dedicava a ele funcionava como uma aura protetora contra invasores do mundo invisível negativo e o ajudava a amolecer o coração, tornando-se mais humano e fraterno. Os avanços conquistadores eram consideráveis, em se tratando da natureza fria e calculista de Rogério, do seu passado comprometido com o desenlace de muitas vidas e dos descaminhos que o conectavam com forças negativas e entidades inteligentes do astral inferior. Essas mentes do mal não gostavam nem um pouco dos novos caminhos que ele pretendia trilhar e, sempre que deixava brotar impulsos e pensamentos inferiores, as entidades negativas aproveitavam para incutir-lhe ideias e sensações alinhadas com os propósitos mais densos, viciosos e maldosos que os ligavam. Rogério teve um reencarne compulsório, e ficou sob os olhos da espiritualidade maior, mesmo sabendo que entidades negativas estariam monitorando seu processo encarnatório com o intuito de utilizá-lo como ponte para suas ações menos dignas. Em muitas ocasiões o plano espiritual superior permite que as entidades do mal pensem que estão planejando e agindo sozinhas, mas fica atento para evitar que elas ultrapassem certos limites, momento em que pode ocorrer a intervenção superior. Os espíritos benfeitores adotam o mesmo procedimento em relação aos seus pupilos. Se o reencarnante resiste em mudar de rumo e não busca o caminho do bem, eles respeitam o seu livre-arbítrio e deixam entregue à própria sorte para que a lei da causa e efeito atue diretamente sobre ele, levando-o a vivenciar situações de sofrimento e dor, até que um dia amoleça seu coração endurecido e abra sua mente para novas perspectivas de vida. O quadro reencarnatório em curso exigia de Rogério uma nova postura de vida, ou seja, ele teria que lutar muito contra suas más tendências. As entidades superiores, por conhecerem a psicologia cósmica profundamente, sabiam que os avanços de Rogério não seriam significativos, se observados por uma ótica humana de curto prazo. Contudo, analisados sob o prisma da realidade milenar do espírito, já representavam avanços consideráveis, ainda que parecessem insignificantes. Seu espírito já estava mais sensibilizado e seus novos conhecimentos já o posicionavam num patamar de compreensão espiritual acima daquele em que se encontrava antes da atual reencarnação, apesar de situar-se ainda no mesmo estágio de muitos que negociavam com o mundo espiritual, por ajudar em instituições religiosas. Trabalhar o orgulho, a vaidade, o egoísmo e o apego aos vícios mundanos são exercícios que exigem persistência, em muitas e muitas vidas. Há encarnações em que o espírito avança um pouco mais do que em outras, as situações de aparente estacionamento, embora o sofrimento vivido acabe por tornar a alma mais sensível à dor alheia e à própria necessidade de crescimento interior. Há encarnações-chave, em que a alma iniciará uma caminhada em nova direção, por sugestão de um amigo espiritual que se alia para ajudá-la, propiciando-lhe a abertura da mente para uma nova perspectiva de vida. Nesses casos, é quase certo que haverá quedas e aparente estacionamento, pois a alma poderá voltar a trilhar os errôneos caminhos antigos. Contudo, haverá algum instante em que sentirá a necessidade de banhar-se com as águas puras e reconfortadoras do caminho que havia abandonado. Observa-se, nesses casos, o quão importante foi conhecer o caminho novo, já que a alma não estará imersa apenas num único sentido, o do mal, passando a oscilar entre o bem e o mal até que reconheça que a verdadeira felicidade está em caminhar no lado do amor e da paz. Assim é a caminhada evolutiva. Descobrir que o trabalho é fruto de alegria e pacificação da alma e não de sacrifício amargo. Certo dia, apesar dos insistentes conselhos de Melissa, Rogério saiu para mais um de seus pegas. Como costumava fazer, ia sozinho, encontrava os companheiros e, depois das apostas de corrida,
saíam juntos para uma noitada de bebidas, drogas e mulheres. Naquela noite, entretanto, a caminho do encontro com os companheiros, correndo a 140 por hora, em plena área urbana, um carro repentinamente apareceu à sua frente, numa manobra inesperada, e cruzou-lhe o caminho. A colisão foi inevitável. Ele ainda tentou desviar, bateu no Fusca e capotou em seguida, sendo imprensado em uma árvore na lateral da via. Rogério sofreu traumatismo craniano e faleceu no local. O choque provocou o desligamento abrupto do seu duplo etérico. Rogério levantou-se assustado, já em corpo astral, sem perceber que havia desencanado. Vendo o corpo caído logo à frente, todo ensanguentado, achou que era uma ilusão de ótica causada pelo choque do acidente. Correu desesperado na direção do Fusca, para tomar satisfação com o motorista desatento, ficando assustado quando percebeu que um senhor de idade estava desacordado, em estado de choque. Aos poucos, as pessoas se acumulavam no local e uma delas telefonou para os bombeiros e a polícia, que em alguns minutos chegavam ao local do acidente. Ao ver o estado do automóvel, as pessoas que se aproximavam não acreditavam que alguém pudesse ter sobrevivido. Tentavam distorcer as ferragens para atirar o corpo que ali se encontrava. Foi quando Rogério se deu conta de que não estava mais no mundo da matéria. Viu o próprio corpo todo ensanguentado e completamente esfacelado sendo carregado. Tentava falar com as pessoas, mas ninguém lhe dava atenção, como se não o vissem. Um dos bombeiros encontrara um telefone celular no carro e ligou para o último número que constava no rol de ligações recebidas. Melissa, com sua sensibilidade aguçada, sentira algo estranho em seu coração, um aperto inesperado na hora do acidente, e havia telefonado várias vezes para Rogério, sem que ele retornasse as ligações. Ao atender o chamado do policial, ela ficou por segundos em estado de choque, mas respirou fundo, recompôs-se emocionalmente e ligou para os pais de Rogério, deslocando-se em seguida para o local do acidente. Rogério estava em estado de choque e não acreditava no que presenciava. Começou então a sentir uma tremenda revolta com a situação. Pensou no tanto que se esforçava para seguir o caminho do bem, já que frequentava havia mais de um ano o centro espírita. Já tinha lido livros, assistido palestras, tomado passes, ajudado as campanhas sociais. Achou que os guias espirituais, tão falados nas palestras do centro espírita, deveriam ajudá-lo naquele momento em que se sentia sozinho e amargurado por ter que romper com toda a sua trajetória de vida no mundo material. Estava meio tonto, com dores na cabeça, sentia frio, fome, irritação, e não aparecia ninguém para ajudá-lo no mundo astral. Rogério estava para se formar em Direito, e o pai havia lhe prometido um emprego no Senado Federal, com ótimo salário. Ele não aceitava aquele rompimento brusco da carreira, e sua confusão mental e revolta aumentavam a cada segundo. Começou a xingar alto, gritando contra a injustiça de Deus e a farsa dos guias espirituais. Logo se aproximaram 6 entidades agitadas, zombeteiras e viciadas, que aguardavam Rogério e seus companheiros para a sessão de vampirismo da noite de bebidas, drogas e abusos sexuais. Eram velhos conhecidos, uma delas fora prostituta e sua amante nos velhos tempos da Prússia de Bismarck. Em seguida, chegou um emissário das sombras, a serviço de um mago negro que usava Rogério como um de seus soldados no mundo das formas e que oferecia ajuda ao rapaz, prometendo que o levaria para um local seguro. Mas, num primeiro momento, ele não sabia de quem se tratava. Já se passavam mais de 5 horas do acidente. O carro não estava mais no local, seu corpo estava num necrotério, aguardando os trâmites burocráticos, e os familiares dormiam. Melissa chorava a todo instante, sem sono, e rezava por sua alma, pedindo a Deus que o guiasse para um bom caminho no mundo espiritual. Quando se deu conta, Rogério percebeu que as entidades zombeteiras o xingavam por sua atitude imprudente ao volante, deixando que o acidente acontecesse. Ainda tonto com a situação,
Pensou em aceitar o convite da entidade astuta para segui-la, juntamente com mais 8 guardas, rumo a uma colônia astral das sombras, mas sentiu um arrepio e ficou em dúvida. Não sabia se pedia ajuda e desculpas a Deus pelos xingamentos ou se seguia o espírito sisudo vestido de preto. Nesse instante, interpôs-se entre eles uma luz intensa que afastou todos os presentes. Era um grupo de enviados das zonas superiores do plano astral que tinham ido resgatar Rogério, a pedido de 2 entidades guias ligadas a Melissa, mãe dele. Ocorre que o grupo de luz não poderia avançar em sua missão se não houvesse colaboração e interesse de Rogério em segui-los. Era necessário disposição pessoal e ação do livre-arbítrio, somada à necessidade de reduzir o grau de revolta interior com o fato ocorrido, pois dessa forma as vibrações de humildade desabrochariam aos poucos. Ainda que fossem alguns sinais apenas de humildade, ele já poderia receber ajuda superior. Se Rogério, porém, mantivesse aquela enorme revolta interior com o fato ocorrido, decorrente do seu forte orgulho, ficaria difícil proceder à ajuda superior. Ele precisaria ter, além de humildade, disposição em aceitar a ajuda das falanges ligadas ao Cristo. Uma das entidades então reduziu sua vibração, minimizou a luz que envolvia, e se fez vibratoriamente no mesmo padrão de Rogério para que pudesse falar com ele, dirigindo-lhe a palavra. Meu querido filho, estou aqui em nome de Jesus para levá-lo a um local de repouso, a fim de que se recupere dessa passagem traumática e que possa se restabelecer como espírito seguidor do caminho do bem. Seres queridos que o amam nos enviaram até aqui para ajudá-lo. Tenho certeza de que não se arrependerá do amor e da felicidade que o aguardam junto aos que seguem o Cristo. Nesse instante, a entidade astuta das sombras emitiu ondas mentais de insatisfação e ódio em direção a Rogério, que, sem amenizar a revolta instalada em seu coração, as captou, expressando-se assim. Não sei quem é você e essas suas palavras doces não reduziram nem um pouco a revolta que estou sentindo neste momento. Muito menos as dores de cabeça absurdas que sinto, como se uma lança perfurasse meu cérebro. Quero saber por que me tiraram a vida. Ora, eu estava ajudando um centro espírita, várias famílias carentes, assistia às palestras, tomava passes, fazia tudo o que Melissa me pedia, porque sabia que seria protegido. E ninguém me protegeu. Deixaram acontecer o acidente, sendo que eu tinha toda uma vida pela frente. Só tenho 26 anos, ainda sou jovem. E agora, como fica a minha carreira, a minha curtição com os amigos? Eu ia me casar com Melissa, ia provar para os meus amigos que seria capaz de ter um relacionamento sério, mesmo tendo as minhas curtições de vez em quando, e estava quase me formando. Esse negócio de guia espiritual é uma farsa. Não é justo o que aconteceu comigo. A entidade bondosa então lhe dirigiu novamente a palavra. Meu filho, tire essa revolta do seu coração, pois ela só lhe traz mais angústia e sofrimento, afastando-o da verdadeira felicidade. Você não ama sua mãe e Melissa? Pois foram elas quem pediram ajuda a Jesus para que estivéssemos aqui, a fim de resgatá-lo para um local onde reina o amor e a paz. Nesse momento, criou-se uma crosta negra de energias em torno de Rogério, junto com a gargalhada da entidade astuta das sombras, que continuava emitindo ondas mentais e sentimentos de revolta em direção a ele. Com essas emissões, ela fazia Rogério lembrar-se dos agradáveis momentos de curtição com sexo, bebidas e drogas que tinha perdido e que poderia obter novamente se optasse por segui-la. Ao mesmo tempo, pegava alguns resíduos de ectoplasma que guardara num recipiente, colocava nas mãos, soprava em direção a Rogério, envolvendo com vibrações relacionadas com essas práticas, e emitia palavras de convite para segui-lo, repetidas vezes, em tom hipnótico. Rogério virou-se então para o ser superior e disse: É o seguinte, minha irmã, me deixe em paz. Não venha com esse papo de anjo querendo me enganar, pois estou cansado de ouvir essas conversas só para me afastar do que eu gosto.
Vou aceitar o convite do meu irmão ali, que está me esperando. A partir daí, os amigos da espiritualidade superior não puderam fazer mais nada, pois não se pode interferir no livre-arbítrio. É preciso esperar que o espírito amadureça o mínimo necessário para receber a ajuda de que necessita. Ninguém pode ajudar quem opta deliberadamente por não ser ajudado. Rogério estava e ainda está muito ligado ao mundo das sombras, em razão de sua natureza íntima. Ainda permanece como optante pelos vícios e maldades. Terá que encarnar ainda algumas vezes em situações de sofrimento intenso para que amoleça o coração e abra a mente de forma sincera e firme para o lado do bem. Apesar de sua imaturidade espiritual, o plano superior criou situações, em vidas pregressas e na atual, para que Rogério conhecesse novos rumos de vida. Colocou almas bondosas em seu caminho, deu-lhe banhos energéticos de amor, principalmente por meio de sua mãe e da namorada, tentou resgatá-lo quando encarnado e já no pós-desencarne, e chegou ao limite do auxílio. É parte da lei cósmica respeitar o livre-arbítrio, a menos em casos especiais como, por exemplo, quando o espírito está mergulhado em culpa e não consegue sair da sombra criada por si próprio, ainda que tenha boa índole. Isso mostra o quanto Deus quer resgatar todos os seus filhos em direção à luz maior, mas ao mesmo tempo ele tem paciência com o processo de amadurecimento de cada um e não pode recolher o filho ainda necessitado de crescimento em compreensão e amor. Rogério transformou-se num perseguidor de trabalhos espíritas no mundo astral, associado a comandantes das zonas sombrias. Costuma atuar junto com vários comparsas visando a desestruturar e criar descrédito em grupos espíritas. Costumam ir aos centros para arrebanhar seguidores da doutrina, de modo que possam cair no caminho do erro, seja pelas noitadas, pelo uso de álcool e drogas ou promiscuidade e orgias. Aproveitam os momentos em que médiuns e trabalhadores de centros se sentem solitários e incutem em suas mentes ideias e impulsos de noitadas, masturbações, busca de companheiros no mundo da prostituição, boates e bares. Quando não conseguem esse intento, então levam essas pessoas a segui-los em viagem astral, durante o sono físico, a fim de conduzi-las a locais onde haja viciados nessas energias, e ali usam do ectoplasma dos encarnados e fazem verdadeiras magias negras para satisfazer seus desejos rasteiros. Por isso, as situações em que muitas pessoas acordam cansadas e sem energia, mesmo depois de uma noite de sono. Há nessas falanges do mal, das quais participa Rogério, entidades treinadas para criar desavenças nos centros espíritas, aproveitando a imperfeição das pessoas e mobilizando sentimentos de ciúme, inveja, maledicência, busca pelo poder, estímulo ao orgulho e vaidade. Gostam de jogar energias de intriga em cima dos médiuns e dirigentes que detestam ser contrariados, ou que adoram aplausos ou ser enaltecidos em palestras ou consultas de aconselhamento espiritual. São médiuns e trabalhadores de centros que não gostam de seguir disciplina e ordem, ou que deixam a frieza mental se sobrepor ao sentimento cristão e à verdadeira prática do bem ao próximo. Quando encontram dificuldades para adentrar o campo áurico de médiuns e trabalhadores de centros, normalmente essas entidades astutas usam da tática de criar sentimentos de culpa e desânimo. Feita a conexão, então usam de artimanhas diversas para levar os mais fracos mentalmente aos descaminhos que desejam, não somente nas horas de vigília, mas principalmente durante as horas de sono, quando os desejos subconscientes se soltam e a vontade fica fragilizada. O ato errado no início, que pode parecer insignificante, com o passar do tempo será cada vez maior, assim como uma reta que se afasta do eixo central à proporção que o tempo passa, sob o argumento: ah, bobagem, isso não é nada, é uma coisinha de nada. Ah, é só hoje. Quando a pessoa menos espera, já está sob o domínio das forças inferiores. Só a vontade firme e determinada no caminho do bem, dar harmonia e equilíbrio interior poderá vencer essas intervenções negativas durante o sono físico. Outra estratégia que essas entidades infelizes adotam é a de afastar os membros das casas espíritas do caminho do autoconhecimento e da autorrenovação.
estimulam o pensamento de que ajudando o próximo já terão cumprido seu papel espiritual e então poderão seguir seus caminhos em curso, sem que haja necessidade de imprimir esforços para a autoobservação e transformação de sentimentos e pensamentos impuros. É importante estar-se atento a essa postura, pois fugindo do contato consigo mesmo a pessoa estará longe de vencer seus vícios e imperfeições. Dessa forma, essas entidades infelizes manterão a sintonia de que precisam durante o sono físico, principalmente para continuar com a vampirização de ectoplasma e processos magnéticos de obsessão e domínio, fazendo conexões exatamente sobre os impulsos vivenciados inconscientemente ou sem o propósito de modificá-los através do trabalho de autotransformação. É preciso que o ser humano busque ajudar-se, fazendo sua autorreflexão e autoeducação sobre o que pensa, sente e como age. Quando Jesus afirmou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estava convidando o ser humano a dar prioridade à vida espiritual, ao mesmo tempo amando-se, e para isso é indispensável o autoconhecimento e a renovação íntima, sob risco do amar a si próprio tornar-se uma postura íntima de egoísmo e egocentrismo, e amando ao próximo evidentemente que servindo-o incondicionalmente, ajudando-o material e sobretudo espiritualmente, mas também compreendendo-o, tolerando as imperfeições do próximo e perdoando-o quando se sentir agredido. A luta do bem contra o mal se expande no atual momento planetário, por isso há de se redobrar no orai e vigiai. Se por um lado os seguidores do Cristo aumentam em números, ao mesmo tempo as hordas do mal se organizam para ampliar suas ações estratégicas e aumentar seus seguidores. Não podemos desistir, e, por isso mesmo, temos que nos aprimorar a cada dia, buscando ser mais esclarecidos e firmes no propósito do bem, porque estamos sendo exigidos cada vez mais no serviço abnegado de caridade, sem esquecer do não menos importante trabalho de renovação íntima. A evolução não dá saltos e por isso não esperamos seres perfeitos e impecáveis, seja no mundo astral ou no físico, mas pelo menos que se apresentem cidadãos do universo dispostos a recomeçar sempre, a melhorar continuamente e a se reerguer para o alto, sem culpas e sem apegos a um passado que dia a dia tenta rendê-los. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 7. Desviando o real sentido da caridade. O que de fato Kardec intencionou dizer. Jacinto era um menino pobre, morador de um morro da cidade do Rio de Janeiro. Viveu em condições materiais de muita dificuldade. Filho mais velho, chegou a passar fome, vendeu doces nas ruas para ajudar a mãe, que sozinha sustentava 7 filhos, pois havia se separado do marido beberrão, violento e desinteressado por trabalho. Vários dos amigos de infância de Jacinto se tornaram assaltantes, assassinos, contrabandistas ou traficantes de drogas. Era inegável o esforço que fazia para estudar, muitas vezes sentindo fome e desdobrando-se para prestar atenção às aulas. Uma de suas professoras, Marta, que era um bandista, o admirava pela luta que empreendia para vencer os desafios de sua dura vida na favela. Certo dia, Marta convidou Jacinto, que já era um adolescente de 16 anos, para junto com a mãe, fazer uma consulta num dia de trabalho espiritual. Maria e Jacinto gostaram muito dos passes de limpeza e dos conselhos recebidos do preto velho, tomaram os banhos de ervas que lhes foram prescritos e começaram a fazer preces no lar. Sentiram o quanto melhorou a vida deles. No entanto, certa vez, Jacinto percebeu que no geral a luta diária continuava a mesma e que a principal mudança que lhe acontecia desde que começara a frequentar o centro de Umbanda tinha sido na forma como eles passaram a encarar a vida e a observar que oportunidades surgiam em seus caminhos e que nem sempre eles atentavam para isso. Eram visíveis os avanços na descoberta do mundo espiritual, com reflexos bastante positivos nos demais membros da família. Com os estudos atrasados, mas nem por isso desistindo de melhorar de vida, Jacinto atingiu os 20 anos ainda no segundo ano do ensino médio. Trabalhava como office boy desde os 16 anos, num escritório de contabilidade no centro da cidade.
Naquele ano, seria promovido a escriturário, graças ao seu esforço individual e senso de responsabilidade. Maria continuava vivendo de bicos. Fazia faxinas, vendia doces e ainda se desdobrava nos afazeres domésticos, sempre contando com a ajuda da segunda filha mais velha, Clara, que cuidava dos meninos mais novos, desde tenra idade. Por isso, com o que ganhava de salário, Jacinto tinha que contribuir para as despesas do lar e ainda bancar as despesas de seus estudos. As idas ao centro de Umbanda faziam parte da rotina da família, bem como as missas aos domingos. Jacinto tinha muita força de vontade e um enorme desejo de melhorar de vida, ter um bom emprego, tirar a família da favela, comprar um carro e constituir família. Desde adolescente paquerava Teresa, uma vizinha com quem construíra uma bela amizade e iniciara namoro aos 21 anos. Passou-se o tempo, ele se formou em técnico de contabilidade e desejava fazer o faculdade. Por isso, começou o cursinho pré-vestibular. Fizera amizade com Paulo, um colega de trabalho que frequentava um centro kardecista que lhe emprestara diversos livros espíritas. Apaixonou-se pela doutrina espírita e começou a frequentar o centro do amigo, mas de vez em quando ia ao centro de Umbanda para receber conselhos do preto velho. Aos 23 anos, começou o curso superior e mudou de emprego. Por indicação de Paulo, passou a trabalhar numa grande empresa de comunicação. E, graças ao seu impecável desempenho profissional, um pouco antes de completar 29 anos, além de formar-se em contabilidade, recebeu promoção no emprego e deu um salto acentuado na faixa salarial. Um ano depois, dava entrada na compra de uma casa simples, em bairro próximo à favela onde morava, e logo mudaria para lá com toda a família. Foi um verdadeiro pai para os irmãos menores, sempre apoiando a mãe, já com saúde frágil. Os anos frequentados no centro kardecista e de Umbanda despertaram nele fugazes ideais relacionados com a importância de fazer-se caridade. Sua própria vida de luta, e em torno de pessoas muito necessitadas, o fez perceber que precisava ajudar de alguma forma os mais carentes. Aos 35 anos, já com a vida estabilizada, tendo ajudado e encaminhado os irmãos, todos empregados dignamente, Jacinto, que há anos havia terminado o romance com Teresa, iniciou namoro sério com uma colega de trabalho, 7 anos mais nova que ele. Pessoa determinada, inteligente e ambiciosa por ganhar dinheiro, Vânia viria a estimular o lado materialista de Jacinto, apesar de ele continuar frequentando o centro espírita, já ministrar passes e apoiar diversas atividades espirituais. Ele fora um dos precursores das atividades de assistência social aos mais carentes do bairro. Aos 39 anos, com pós-graduação em contabilidade, profissional respeitando na empresa, Jacinto era muito bem pago e conseguira comprar um apartamento para morar com Vânia, com quem logo se casaria. Firmes no propósito de crescer materialmente, até por entenderem que para ajudar os mais carentes precisavam ter mais condições financeiras, esse espírito capitalista também seria levado às comunidades carentes com as quais trabalhavam em ações comunitárias. De fato, realizaram um bom trabalho nesse sentido, com colaboração de vários colegas do centro. Levaram vários cursos profissionalizantes às localidades mais necessitadas, deram palestras, encaminharam muitas pessoas ao caminho do bem e do trabalho profissional digno. Nesse contexto, entretanto, o casal e os demais colegas do centro se fixaram muito no aspecto material, e vez por outra passavam princípios e conceitos cristãos e da doutrina espírita, o que de certa forma já representava um bom trabalho. Mas a abordagem que levavam às comunidades estimulava demasiadamente o espírito competitivo e não cooperativo entre todos, que aliás era reflexo do que Vânia e Jacinto pensavam e exemplificavam. O casal teve 2 filhos, João e Cristina, na sequência de 2 anos. Poderíamos afirmar que, do ponto de vista convencional e até materialista, era um casal feliz e de sucesso, especialmente se fosse analisada a origem humilde de ambos,
principalmente de Jacinto, que viera de condições bem mais difíceis que Vânia. Os anos se passaram e Jacinto já ultrapassava a faixa dos 50. Quando podia encaixar alguma atividade à sua rotina, vendia produtos cosméticos de uma rede estrangeira famosa juntamente com Vânia, como forma de captar mais recursos financeiros para a família. Essa empresa usava a logística de rede em suas vendas e favorecia aquele que vendesse mais e que multiplicasse o número de novos vendedores. Graças à boa capacidade de comunicação e vendas de Jacinto e Vânia, ambos amealharam vultosos volumes de dinheiro. A ocupação maior do tempo com atividades materialistas e certa obsessão por ganhar dinheiro fizeram com que ele não se aprofundasse em suas buscas espirituais e o fizeram acomodar-se às rotinas superficiais do centro. De fato, ele vinha se empenhando em ajudar o próximo, o que era um bom reflexo de tudo o que passara na vida, em termos de dificuldades, mas esqueceu-se de que nem só de pão vive o ser humano. Era necessário que compreendesse profundamente que o caminho espiritual não pode ser trilhado com intentes exclusivos de cunho material. É válido pensar que a humanidade precisa cada vez mais imprimir um sentido espiritual ao mundo material, porém não se pode dar ênfase quase exclusiva ao lado material da vida, nem esquecer que é indispensável alimentar o espírito com o trabalho de autoconhecimento e autorrenovação, além de procurar ensinar ao próximo por meio dos bons exemplos de humildade, boa vontade, paciência, tolerância, simplicidade, perdão, desapego e fé. Jacinto tinha bons sentimentos, de altruísmo e compaixão, no aspecto material, todavia, não trabalhava outros aspectos do sentimento e dos impulsos que eram bastante fortes em seu íntimo. Era muito apegado a coisas materiais e ao dinheiro. Havia muita vaidade e orgulho que lhe transbordava da alma. Era extremamente impaciente com situações adversas, e intolerante com a lentidão ou forma de ser diferente das pessoas que lhe cruzavam o caminho. Jacinto precisava não fugir das possibilidades de trabalhar fatores inerentes ao seu mundo interior. Somavam-se a isso os descuidos em relação à sua saúde física. Comia de tudo e de forma compulsiva. Gostava de tomar cerveja em excesso e de comer churrascos gordurosos nos finais de semana. Durante a juventude, dava suas saídas à noite com amigos, e só não foi mais farrista porque não dispunha de recursos financeiros, que naturalmente lhe impuseram limites aos desvios das noitadas cariocas durante a juventude. Após estabilizar-se financeiramente, aproveitava a nova situação econômica, de mais abundância, para dar umas escapadinhas de vez em quando para beber com os amigos nos botecos da cidade, e aproveitava para curtir o restante da noite com mulheres que vendiam o corpo, sempre falando à esposa que estava atualizando as conversas regadas à cerveja com os amigos e parceiros de negócios na área de vendas. Para compensar as saídas ilícitas com outras mulheres, levava a esposa para noitadas de samba em alguns fins de semana. O casal, especialmente Jacinto, levava uma vida intensa, calcada no mundo material. De vez em quando, retornava ao velho centro de Umbanda que frequentara no passado, com o intuito de fazer consultas espirituais sobre suas conquistas profissionais, e não raras vezes recebera conselhos para deixar de lado as escapadas noturnas e dedicar-se mais à esposa e aos filhos, bem como às buscas espirituais, embora fizesse ouvidos moucos quanto a essas questões. Jacinto achava que já estava cumprindo seu papel no campo espiritual com tudo o que fazia no centro e nas atividades assistenciais. Aliás, reduzira substancialmente os encontros para as ações sociais, ao delegar a outros companheiros a maior parte das tarefas que lhe cabiam no que tangia a coordenação de algumas atividades e a realização de palestras, embora continuasse auxiliando nas doações de dinheiro. A cada dia acentuavam-se os desvios nas noitadas. Por diversas vezes, recebeu livros interessantes de Paulo e de outros conhecidos que cruzavam o seu caminho. Não por acaso, eram obras intuídas por amigos do plano espiritual, que deveriam levá-lo ao estudo de temas que o fizessem deixar de lado os excessos do mundo material e começasse a trilhar sua busca interior.
De algumas delas, Jacinto chegou a abrir apenas as primeiras páginas, mas não deu seguimento à leitura.